Graça e paz a todas, bom dia. Obrigada, pastora Josi, por ter aceito o convite da Cris, que Deus abençoe, viu? Queria pedir para a Josi, se ela puder orar. Sei que ela está aí. Senhor meu Deus, queremos, Pai, te agradecer, Pai. Bem dizer por mais um dia, Pai, estarmos aqui vivos, alegres, contentes, Pai, agradecendo pela saúde que o Senhor nos dá, agradecendo pela oportunidade de mais um dia ver o sol brilhar. Papai querido, aqui, Senhor, neste momento estamos unidas e reunidas para ouvir a tua palavra, para ouvir, Pai, aquilo que o seu coração, Pai, tem a despejar os nossos corações no dia de hoje, meu Deus. Pai, nos limpa, nos purifica, Pai. Que o teu fogo, Pai, venha nos limpar, venha nos purificar, Pai, e trazer do teu Santo Espírito preenchendo todas as lacunas, preenchendo todos os vazios. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, abra nossa mente, nosso coração, nosso ouvido para ouvir a tua palavra. E a tua palavra que vai cair no nosso coração caia em terra fértil, Pai, que produza frutos, que produza, Pai, arrependimento, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, no teu santo e glorioso nome, queremos agradecer por essa rica oportunidade e eu apresento a nossa irmã Josiane, Pai, a pastora Josiane, a qual estará trazendo essa palavra. Guarda ela, Pai, usa ela, Pai, no nome do teu filho amado Jesus. Usa com graça, com força, Pai, com cura, Senhor, trazendo alegria para os corações feridos. Meu Senhor, guarda e protege ela e toda a família dela, Pai. E todos aqui envolvidos nesse momento, nessa oração, receba proteção vinda do trono para esses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Josi. Deus abençoe. Amém. Pastora Josi, se quiser começar. Amém. Shalom a todas, bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Estou aqui com muito temor e tremor. O corpo começa a responder, mas é tudo para a glória do nosso Pai. Nada é sobre nós. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jeremias, porque nós sabemos, né, que ele foi escolhido desde o ventre, que o Senhor escolheu, o Senhor chamou ele, ainda jovem, para falar às nações, a nação de Israel. E aí o Senhor fala para ele, antes de se formar, antes de você se formar, eu já te conhecia, eu já te separei. E aí ele fala para Jeremias, aonde eu mandar, você vai. O que eu mandar falar, você fala, porque eu estou contigo, eu te protejo. Não se preocupe com isso. E aí eu quero estar falando, vou estar lendo em Jeremias, mas eu vou estar lendo e já explicando, porque a palavra é bem longa, Jeremias 2. Só que eu quero lembrar, né, que Jeremias foi levantado porque Israel se apostatou da fé. Para variar, o povo de Israel abandonou o Deus vivo mais uma vez. E o Senhor, então, levantou Jeremias como profeta para falar para eles. E eles abandonaram para adorar outros deuses. E, nesse caso, eles esqueceram tudo que Deus tinha feito por eles, todo o amor que Deus sentia, todo o cuidado que Deus trouxe a eles. E eles abandonaram tudo para viver as suas paixões. Amém? E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, porque eu vou estar lendo e falando sobre os detalhes da palavra, tá? Jeremias 2, a partir do versículo 20. Israel presta o culto a Baal. Jeremias 2, a partir do 20.
A minha versão é King James, então às vezes vai estar as palavras diferenciadas da de vocês. Mas vamos lá. Versículo 20. Desde os tempos antigos, eu quebrei o teu jugo e despedacei as carreiras das tuas cadeias. E aí, o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor trouxe Jeremias para falar ao povo, desde o início, desde quando tudo começou, eu tenho quebrado as cadeias, eu tenho quebrado, despedaçado o jugo de vocês, eu tenho cuidado de vocês, eu guardei, eu livrei vocês, desde o início de tudo. E aí, continuando, ele fala, mas tu declarastes, não servirei a ti. E aí o povo estava decidido a não servir ao Senhor. E eles declararam com a boca deles, eu não servirei a ti. E sendo assim, em toda a colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas como prostituta. Então, o que o Senhor... A gente sabe que o Senhor considera a adoração a outros deuses como uma prostituição. Então, nesse caso, o povo era considerado como se prostituindo. E aqui, embaixo de colinas, de árvores lindas, lugares onde era para eles estarem, adorando a grandeza de Deus, vendo a grandeza de Deus, contemplando tudo que o Senhor estava fazendo. Eles estavam adorando a outros deuses. E aí, continuando no 21, eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. O Senhor dizendo ao povo, eu trouxe vocês como uma semente, eu plantei uma videira excelente, eu plantei em vocês uma vida, uma semente absolutamente pura. Era para vocês ser um povo puro, um povo usado, um povo guardado. Mas continuando, ele fala, mas como pudestes te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Por quê? Porque eles preferiram viver essa vida. Eles tinham tudo para ser uma árvore, porque eles eram excelentes, porque eles foram sementes bem plantadas, que o Senhor estava cuidando, regando, tratando, lapidando, mas eles preferiram se manchar com as escolhas que eles quiseram. Eles preferiram se tornar essa parreira podre aos olhos do Senhor e selvagem. 22. Ainda que te laves com satre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando dentro de mim. O que é satre? Salitre, na verdade. O que é salitre? É como se fosse... eu vi versões que estavam assim, como se eles fossem uma fábrica de explosivos, mas também vi versões falando que era como carbonato de sódio. Então, era uma química muito forte que limpava qualquer coisa na época. Limpava qualquer coisa qualquer mancha que se tinha, eles usavam salitre para poder limpar. Mas nem isso limparia o que eles estavam fazendo. Nem o salitre, nem essa química forte ia limpar a mancha que eles tinham deixado por conta de adorar a outros deuses. Nem isso iria resolver. 23. Como podes alegar que não profanaste e que não correstes atrás de Deus Baal e os seus ídolos? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. Então, o povo estava ali negando, ainda que eles estavam errados, eles estavam negando, eles estavam mentindo, que eles não tinham profanado, jamais. Eles não tinham feito adoração ao Deus de Baal.
E aí, mesmo assim, eles permaneciam negados, como se eles tivessem, como se Deus não tivesse vendo o que eles faziam, né? Eles estavam ali negando e mentindo, como se Deus não soubesse o que eles estavam fazendo, como se era tão fácil assim enganar ao Deus vivo. E aí eles falam, aí o Senhor fala para eles assim: reflete sobre a sua atitude no vale, porque é aonde eles estavam naquele momento, para que eles entendessem o que eles tinham feito de errado. E aí o Senhor fala para eles: reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem e arisca. Uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados. A gente sabe que um animal arisco a gente não consegue tocar, né? Você não consegue tocar, não consegue domar. Um animal arisco você não consegue dar carinho, você não consegue ter esse contato com ele. E o Senhor estava comparando eles a isso, porque o Senhor não estava conseguindo cuidar deles, ter esse contato, corrigir. Eles estavam ariscos diante do Senhor. E aí o Senhor fala para eles, lá no 24, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, que no ardor do seu cio sorve o vento. Uma jumenta, você imagina, uma jumenta selvagem habituada, quer dizer, ela já tem a convivência de estar no deserto. O deserto não tem como você estar preso, porque para onde você olha é areia. Então, a jumenta, além de ser selvagem, ainda estava habituada a viver solta. E ele está comparando o povo de Israel a essa jumenta, que estava ali acostumado a viver solta, a fazer o que eles queriam, ao que desse o bem prazer dele, ao bel prazer deles. E aí ele fala assim, ó, quem será capaz de frear a tua paixão? Porque ele fala, né, que compara essa jumenta selvagem ainda no cio. E aí ele fala, quem que vai conseguir frear essa paixão? Porque já está habituada a viver livre. E ainda tem essa paixão desenfreada, né? Essa paixão louca, que é esse povo que estava vivendo essa paixão pelos ídolos. E aí ele fala assim, ó, os machos que te procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão que estás no mês do cio. Então, olha a comparação do nosso Deus ao povo de Israel, que aquele povo estava parecendo uma jumenta no cio e os machos nem precisavam se preocupar em procurar, porque eles estavam tão fáceis nesse ponto de adoração, de viver, de estar diante de outros deuses, que nem precisava sofrer muito para introduzir esse mal sobre a vida deles, né? E aí ele fala no 25, não permitas que teus pés sejam esfolados, e nem que a tua garganta fique seca. Que o Senhor estava falando, porque na realidade eles faziam tudo que era necessário, que eles julgavam necessário. Então, o que significa esses pés esfolados? É porque eles corriam atrás desses deuses, sabendo de um Deus novo ali atrás, iam buscar em outras cidades, porque a palavra diz que esses deuses eram deuses estrangeiros. E isso a gente sabe, porque o povo de Israel é somente um único Deus. Mas eles não, eles iam atrás dos deuses de outros países, de outras histórias, de outros povos. E aí, eles não se importavam em estar com os pés esfolados, eles iam caminhar, eles iam fazer o que era necessário. Eles não se importavam em estar com as gargantas secas. Eles continuavam clamando a esses deuses. Eles continuavam vivendo o que eles queriam viver. E aí o Senhor fala assim, mas tu alegas, olha o que o povo ainda alegava. Ai, não tem jeito, eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Então, além deles estarem pagando um preço por deuses pagãos,
eles ainda se dedicavam e diziam: eu estou apaixonado. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero viver, é isso que eu programei para mim e eu vou continuar correndo atrás deles. Mas vamos lá, 26. Aí o Senhor fala assim: como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, assim a casa de Israel ficará envergonhada. Seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas. Então o povo de Israel estava corrompido, se apostataram, mas eles não estavam sozinhos nessa. Ali, por trás deles, tinha gente grande, que era reis, oficiais, sacerdotes e tinha até profetas no meio disso tudo. E aí o Senhor fala para eles que como um ladrão pego em flagrante, como que um ladrão pego em flagrante vai mentir? Como que ele vai falar assim, não, eu não roubei, sendo que foi visto, que está sendo visto que ele roubou. Então ele está sendo envergonhado. E assim seria o povo de Israel, envergonhado diante do que eles estavam vivendo. E aí, no versículo 27, pois todos se encurvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: tu és meu Abba, Pai. Olha o absurdo. O povo, e aí a palavra diz todos eles, e nós já vimos que os grandes também se encurvaram diante de um pedaço de madeira e declararam sobre essa madeira que essa madeira era o pai deles. Olha esse absurdo. E aí, continua, ele fala assim: e uma lasca de pedra tu me geraste. Olha o que eles declararam a uma lasca de pedra. Que a pedra gerou eles. A pedra. Isso, gente, é o povo de Israel. Isso é o povo de Israel naquela época. Declarando que uma pedra gerou eles. Tá parecendo esse povo cientista, né? Que a gente veio do macaco. Eles estão pior, né? Que o macaco, pelo menos, ainda anda, ainda tem, né, os seus gestos. Eles estão piores que eles estavam declarando que uma pedra gerou eles. E vocês imaginam o nosso Deus vendo tudo isso. E aí ele fala assim: mas na hora da adversidade, clamam. Olha só, na hora da dificuldade, cadê a madeira e a pedra? Cadê? Serve para quê? Aí, ora o que eles clamam ao Senhor: erga-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. Aí eles lembram. Isso não lembra a gente? Que muitas vezes a gente está dando espaço para qualquer coisa, mas na hora que as coisas apertam, a gente vai lá: oh, meu Deus, misericórdia de mim. Pois é. 28. E nesta hora, onde estão os teus deuses que fabricastes para cultuar? Cadê? Por que não vai atrás deles? Por que não clama a ele? E aí ele fala assim: que se levantem eles, se é que pode vir ao teu socorro e te livrar dos teus momentos de angústia e desespero. Na hora da angústia e do desespero, quem que nos livra? A gente sabe, nosso Consolador, né? O Espírito Santo. Mas na hora da angústia e do desespero, na hora de estar embaixo da árvore, contemplando a grandeza, eles estavam adorando ao Senhor deles, aos deuses deles, as imagens onde eles carregavam para onde ir, para onde eles estavam indo. Só que na hora da angústia e do desespero, eles lembravam do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E aí ele fala: afinal, teus deuses não são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá? Tem tantos deuses, por que recorreram a mim agora? Querem a minha misericórdia, mas tem tantos deuses aí? Vai atrás deles.
E aí no 29, eles perguntam assim, porque quando aconteceu tudo isso, foi uma das primeiras palavras do profeta Jeremias, com muito medo e temor, ele foi falar com eles. Então, quando aconteceu isso, eles falaram assim, mas quem é você? Eles vieram assim, mas quem é você para estar falando isso? Por que você está querendo? O que você está querendo fazer? Então, eles começaram a questionar Jeremias, porque eles queriam calar Jeremias. Eles começaram a questionar Jeremias. Por que você está falando isso? Por que você está nos repreendendo? Quem que é você? Só que Jeremias estava em nome do nosso pai, né? E aí eles perguntam aqui para Jeremias, por que lanças contra mim as tuas críticas e acusações? E aí Jeremias falou como o Senhor mandou ele falar, porque ele respondia como o Senhor estava ordenando. E ele disse a eles, vós todos vos rebelaste contra a minha pessoa, afirma o Senhor. Aqui ainda eles queriam entender por que que estava toda aquela crítica, por que que estavam, na realidade, né, por que que estavam apontando os erros deles. Até então eles não tinham entendido muito bem que era erro. Eles só foram acompanhando o fluxo. E aí no 30 fala assim, em vão castiguei os vossos filhos. Eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhes foram ministrada. Por que o Senhor disse isso? Porque os filhos deles estavam sofrendo. Provavelmente essa angústia e desespero deles era pelos filhos. Então o Senhor estava castigando os filhos, porque era onde mais doía naquele povo. Só que o Senhor notou que era em vão, porque esses filhos já cresceram nisso. Então eles não estavam entendendo o que estava acontecendo com eles. Porque eles cresceram desde que nasceram, os pais já estavam adorando outros deuses, e para eles tudo era normal. Estavam vivendo, buscando, apaixonados por outros deuses, era normal. Eles não tinham a convicção e a noção do Deus vivo. E aí o Senhor disse que estava castigando eles em vão, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí ele fala assim, a vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas, como um leão selvagem e sanguinário. Porque lembra que eu falei aqui que os reis, oficiais, sacerdotes, e tinha até profetas no meio disso? Então, por conta disso, os profetas que se levantavam para trazer eles à realidade eram mortos. Os profetas que levantavam para falar, vocês estão errados, vocês estão adorando outros deuses, e esse não é o nosso Deus. Eles eram mortos por conta disso. E aí, no 31, vós desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Deixa eu ver onde. Aí o Senhor pergunta, tenho sido um deserto para Israel? Um lugar tenebroso e inóspito? Quando o Senhor fala isso, porque quando ele diz, né, tenho sido um deserto, o que é um deserto? É um lugar de sequidão, né, um lugar solitário. E aí ele fala, eu tenho sido um lugar solitário para vocês? Eu tenho sido um lugar tenebroso, inóspito, que é um lugar hostil, um lugar desagradável? Um lugar difícil de se conviver? E ele fala, então, por que o meu povo me despreza? E ainda exclama, eis que assumimos o controle das nossas vidas. Não mais nos sujeitaremos a ti, tampouco te seguiremos. E o povo
Era isso que o povo estava dizendo ao Senhor. Eu assumo. Eu sei o que eu faço, eu sei como eu vivo, então eu assumo o controle da minha vida. Para quê? Para que nosso Deus não se metesse, muito menos Jeremias. E ele fala assim: não nos sujeitaremos a ti, tampouco seguiremos. Isso eles falando para Jeremias, mas era como se estivesse falando para o próprio Deus. Eu assumo, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou certo no que eu estou fazendo, e eu não vou seguir o que você está falando. 32. Porventura, se esquece uma jovem das suas joias, ou uma noiva de seus adornos de núpcias? Sim, porque na realidade, né, a gente quando tem uma joia é algo valioso. A gente quando tem uma joia, a gente cuida, a gente não esquece. Tá sempre cuidando, tem um lugar reservado para ela, não é deixado em qualquer lugar. E é assim que Deus queria que eles cuidassem dele, que eles estivessem cuidando dele como uma jovem cuida de uma joia. Assim como uma noiva cuida dos seus adornos de núpcias, porque no adorno é um dos dias mais importantes da noiva. E ela não vai esquecer do que ela quer pôr, de como ela quer se vestir. E é assim que o Senhor queria que Israel estivesse cuidando dele, que não esquecesse dele, que não permitisse ele estar em qualquer lugar e sempre estar ali juntamente com eles, porque ele queria ser importante na vida do povo de Israel. E aí o Senhor fala que, no entanto, o meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. E aí ele fala no 33, saber correr atrás das suas paixões com tanto ardor e eficácia que até as prostitutas é capaz de ensinar com teu modo de proceder. Então o Senhor estava querendo dizer para eles que eles era tanta paixão, era tanta dor de ficar atrás desses ídolos do que realmente eles queriam e não o que era melhor para eles. Eles queriam viver a vida que eles decidiram. Então ele tinha essas paixões de correr atrás de outros deuses, tudo que se lançava eles estavam ali. Mas essa não era a opção para o Deus verdadeiro. Essa paixão não era a opção para o nosso Deus. E aí o Senhor fala para eles assim, que até as prostitutas é capaz de ensinar, porque é como se nem as prostitutas que se prostituíam mesmo era capaz de amar tanto, de ter tanta paixão quanto eles tinham por esses deuses. No 34. Até nas orlas da tua roupa encontra-se sangue de cadáveres, dos pobres inocentes, que não foram surpreendidos arrombando casas, mas apesar de tudo isso, ainda alegas. Então, o povo, nas orlas das roupas dele, tinha as marcas, respingos de sangues inocentes, provavelmente o sangue desses profetas, que tentaram com que eles voltassem atrás, se arrependessem, mas eles eram mortos, porque não era o que eles queriam ouvir, não era o que interessava a eles. E aí o que eles falam para ele, fala para Jeremias, eu sou inocente, ele não pode estar tão irado assim comigo. Eles comentam com Jeremias isso. Como assim? Sou inocente, eu não fiz nada. Por que Deus está tão irado comigo? Por que ele está usando você para vir falar essas coisas comigo? Eu não fiz nada. Só que aí o Senhor fala, todavia, eu já determinei uma sentença e uma punição. Porquanto não te arrependeste e nem alegaste. Eu não pequei. E ainda alegaste, na verdade.
Porque, portanto, não te arrependeste, porque o povo não estava arrependido, eles ainda não tinham entendido a gravidade da profanação deles. Não te arrependeste e ainda alegas que não pecou. E aí, no 36, que leviandade da tua parte, né? Que irresponsabilidade da tua parte. Porque mudar tão fácil assim de caminho. Eis que ficarás decepcionada com o Egito do mesmo modo que frustrarás com a Assíria. O que eu entendo disso? Que o Senhor estava falando que eles mudaram de caminho, porque provavelmente esses deuses vinham do Egito e da Assíria, e os deuses que eles adaptaram para o povo de Israel. Só que o Senhor falou, vocês vão ficar decepcionados. Por quê? Porque provavelmente a hora que vocês quiserem ajuda deles, vocês não vão ter. Porque, no fim das contas, quem pode ajudar sou eu. Então, quando vocês quiserem ajuda deles, vocês não vão ter. Vocês vão ficar decepcionados. E aí, o 37 para finalizar. Dali também sairás com as mãos na cabeça, pois Yahvé, o Senhor, rejeitou aqueles em quem depositas a tua confiança. E em quem eles estavam depositando? Nos deuses em que eles estavam adorando, vivendo, sacrificando. E aí o Senhor estava falando que rejeitou aqueles deuses. E aí ele fala para eles, não receberás qualquer ajuda efetiva da parte deles. Por quê? Porque a gente sabe que nada eles podem fazer. Não vai receber. Então, o que eu queria trazer o alerta de hoje para nós? Colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero te perguntar, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Ou ele é segundo lugar, ou é terceiro, ou a hora que dá tempo, ou a hora que eu preciso, na hora da minha angústia, do meu desespero, assim como o povo, porque na hora em que as coisas apertavam para eles, aí eles vinham pedir misericórdia. Mas enquanto estava tudo bem, eles agradeciam e se comparavam a um Deus de madeira, a um Deus de pedra. E qual é a nossa dificuldade hoje? Qual que é o Deus que tem te tirado da presença do Deus vivo? Porque às vezes a gente tem prioridade primeiro, tem pessoas que têm prioridade primeiro. Para mim, prioridade sou eu, a prioridade é a minha família, a prioridade é os meus afazeres, a prioridade é o meu marido, é o meu filho. A gente precisa ficar atento. Porque muitas vezes a gente está lavando uma louça e o Senhor, o Espírito Santo, ele nos chama para o secreto. E aí você acha que ele vai vir como um poder, uma grande glória que vai te inundar, vai te puxar para o secreto e você vai cair em prantos? Não, ele é sutil. O Espírito Santo é sutil. Você está lavando a louça e você parece que no momento sente aquela assim, nossa, que vontade de falar com Deus. Mas isso é diferente de você estar orando. Porque a gente pode estar orando o tempo todo. Mas eu estou falando do secreto. E aí vem aquela voz suave, sabe aquela brisa suave? Que vontade de falar com Deus. Que vontade de ir para o secreto. Quem já tem já tem esse conhecimento, já vai entender assim, nossa, que eu acho que o Senhor está me chamando para o secreto. Ah, mas eu vou terminar de lavar a louça. Depois eu vou. Aí você vai terminar de lavar a louça, aí você vai limpar o fogão, aí você vai varrer a casa, aí já se passou o dia. E aí? Você foi? Não, não foi. E aí qual foi a sua prioridade? Os afazeres. Sua prioridade foi os afazeres, as necessidades que vai ter hoje, vai ter amanhã, vai ter depois. Só que o teu secreto hoje, você pode ir para o secreto hoje. Aí amanhã você pode ir no mesmo horário. Não vai ser a mesma coisa. Hoje o Senhor tem algo para falar com você. Amanhã ele vai falar outra coisa.
Amanhã ele vai te revelar outro detalhe. Ele vai curar outra ferida. Ele vai trazer uma outra libertação. A libertação de hoje, a libertação de agora, não é a libertação de amanhã. É diferente. Entende? E aí, eu quero dizer para você que não está tendo o Senhor como prioridade. O Senhor não é a prioridade na sua vida. A sentença e a punição já está dada. E a gente vai, muitas vezes, descobrir no último dia. Pode ser o último dia quando Jesus voltar, ou no último dia, quando a sua hora for chamada, porque o seu último dia pode ser hoje. Seu último dia pode ser hoje. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? E aí? Qual está sendo a sua prioridade? O Senhor rejeitou os seus deuses e as suas prioridades. Quando ele não é prioridade, ele rejeita. Rejeita as suas prioridades. Ele rejeita os seus deuses. Muitas vezes, mas eu não tenho imagem. Não tem imagem de escultura na minha casa. Mas a gente substitui. Muitas vezes o nosso Deus é o celular, é as redes sociais, é um marido. Tem pessoas que idolatram o filho. Então, qual é a sua prioridade? Fica atenta nisso. Pois, assim como o ladrão é pego roubando, e aí ele vai ser envergonhado, a sua casa também vai ser envergonhada. Você também vai ser envergonhado. Nós seremos envergonhados. Por quê? Porque no momento em que a gente mais precisar, o Senhor vai ver se vale a pena nos atender. Por quê? Porque a gente vai atrás quando está no desespero. Então, e aí? Aí você vai atrás de misericórdia. Então, às vezes a gente pensa assim, mas Deus perdoa, a gente quer ter o controle da nossa vida. Mas Deus perdoa, perdoa. Mas não tem nada a ver. Olha, isso é um perigo, essa frasezinha. Não tem nada a ver, não. E a gente vai se imergindo cada vez mais nos pecadinhos de todo dia, na iniquidade de todo dia. Então, eu falo para vocês hoje, se lamente, arrependa-se hoje de não ter o Senhor como prioridade. Mude essa história. Mude a sua sentença, mude a sua punição. Porque lá em Lamentações 3:29 fala, né? Ponha a sua boca no pó, lança a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. E é isso que a gente tem que viver. Viver com a boca no pó, para que haja sobre nós esperança. E assim a gente tem que se arrepender. Se lançar no chão, se lançar no pó, com lamento, com pranto, com o ardor, com a dor de arrependimento. E pedir, Senhor, eu hoje, a partir de hoje, o Senhor é a minha prioridade. E eu vou fazer o que o Senhor tem programado para mim. Eu vou viver os princípios que o Senhor tem. Porque se você continuar quebrando os princípios de Deus por qualquer coisa, porque muitas vezes nós sabemos a verdade. Na maioria das vezes nós sabemos a verdade. Mas a gente prefere agradar o ser humano do que agradar a Deus. E isso é quebrar princípios. Então, se você continua quebrando princípios por qualquer coisa, se conserte hoje. Vá viver os princípios de Deus. Vá viver o que Ele programou sobre a sua vida. E eu nem estou falando de ministério. Eu estou falando de pequenos princípios da verdade que a palavra nos ensina. E muitas vezes a gente teima em não querer viver. E aí, o Senhor sempre está pronto para nos curar. O Senhor ama um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se volta a Ele, Ele jamais despreza. Ele jamais despreza um coração que se volta a Ele,
se arrepende, pede perdão e luta todos os dias, porque é uma luta, é uma guerra contra nós mesmos, a gente viver o que o Senhor quer de nós, o que a palavra nos ensina. É uma guerra contra nós mesmos, mas nós temos que estar focados. Qual é o princípio? Quais são os princípios, os mandamentos do Senhor? Então eu preciso viver isto, e o resto é resto. O resto não importa. O que importa é que chegar naquele grande dia, ele vai falar. Jesus vai estar na porta falando: vinde, benditos do meu Pai. Porque nós estamos lutando por isso, para viver a eternidade com Ele. Então, o que é? Eu sempre falo isso para as minhas meninas: o que é 50, 60, 80 anos perto da eternidade? É só um curtinho tempo. E a eternidade já vai ter decidido. Já é a nossa decisão. Quando estivermos lá, já está decidido. Aqui nós temos como voltar. Aqui nós temos como nos arrepender, corrigir, voltar atrás. Senhor, me ajuda, me ensina, Senhor. Eu preciso viver os teus princípios. Não me permita quebrar os teus princípios. Espírito Santo, esteja comigo. Porque o Espírito Santo está aqui para isso. Para nos levar direto ao Senhor, para nos manter no caminho, para nos ensinar os princípios dos céus. Entende? E aí nós precisamos estar alerta a isso. Se o que você está fazendo, o que você gosta de fazer, faz com que você quebre princípios de Deus, pare hoje, se corrija e entre nos desígnios de Deus. Faça a vontade de Deus. Porque no grande dia, imagina, a gente se privar de tantas coisas, não do que é necessário, mas se priva, a gente sabe que a gente se priva de tantas coisas, para chegar no grande dia e você for diante do tribunal e o Senhor Jesus falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Não tenho parte contigo. E esse grande dia pode ser hoje, gente. Você não sabe. A gente está esperando a volta de Jesus, mas ele pode voltar antes para nós. Então, nós temos que estar preparados a todo momento. Todo momento. Todo momento se arrependendo, pedindo perdão, porque amanhã estaremos novamente aprontando alguma. Mas, pedido de perdão. Pedir perdão e tentar se corrigir a cada dia. Buscar viver em santidade. Ter uma vida em consagração. Ter uma vida de renúncia. Cada dia uma renúncia diferente. E aí o que eu quero destacar para vocês é o secreto, gente. Não deixa não, quando o Senhor te chamar, lembre-se disso. O que o Senhor tem para te entregar hoje, Ele não vai entregar amanhã. Amanhã já é outro secreto, é outra história, é outra oração. O que Ele tem para curar hoje em você no secreto, Ele não vai curar amanhã. Amanhã já é outra cura, já está programado para outra cura. Provavelmente você já perdeu a cura de hoje. Então, a libertação também. Estejam atentas e não esqueçam, se que vocês estão fazendo, estão ferindo os princípios de Deus, pare, enquanto é tempo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe, pastora. É forte, mas a gente tem que estar, né, atenta e escolher a melhor parte. Que muitas coisas estão nos distraindo no dia a dia. Muitas, muitas. E cada vez mais aparece algo que vai nos tirar do que é a prioridade na nossa vida. Então a gente precisa estar todos os dias sendo atentas para que Deus seja a nossa prioridade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Deus abençoe. Alguém quer falar algo? Antes de... Eu queria tirar uma foto. Quem puder colocar o vídeo, bênção. Alguém quer falar algo? Quer fazer um pedido? Deixa eu ver aqui no chat. Eu posso contar um testemunho? Pode.
Agora, esses dias atrás, eu estava sentada e falei para Deus, falei, Senhor, e olhando assim, né, um tênis. Aí eu peguei e falei para Deus, falei, nossa, eu preciso comprar um tênis, né, para mim. E aquele chinelo nuvem, né, falei, nossa, ela deve ser macio, né. Senhor, é lindo demais, demais, demais. A semana passada me enviou chinelo nuvem, o tênis que eu tô calçada e um vestido, a coisa mais linda do mundo. O vestido é a coisa mais linda do mundo. E o meu fogão, o forno dele não presta. Ele não presta. E eu morrendo de vontade de comer bolo faz dias. Acabei de receber esse bolo em nome de Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus envia para os teus. Basta você orar, você buscar, confiar e esperar que Deus envia teus anjos para entregar nas tuas mãos aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Não precisa se desesperar por aquilo, meu Deus, eu quero aquilo. De manhã foi pregado isso e eu fiquei pensando, mas Senhor, mas como o Senhor é lindo, como que o Senhor envia os teus anjos para entregar nas tuas mãos aquilo que tu necessita. Então não se preocupe, espera somente no Senhor. Ora, pede para Ele, que Ele entrega, Ele envia os seus filhos amados, para entregar nas tuas mãos aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Amém, meninas. Obrigada por ter oportunidade. Glória a Deus, Nilza, bênção. Deus é Deus de detalhes. Ele cuida de nós e a gente precisa estar aí. É o que a pastora falou, a gente tem que ter a intimidade, né? Ser sensível à voz dele. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Mais alguém quer falar algo? Pastora, pode orar pelos pedidos? Pastora Josi? Sim. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, eu peço, Senhor Jesus, por cada uma, Senhor, das tuas filhas que tem esses pedidos de oração. O Senhor sabe, Senhor, de cada detalhe, Senhor Jesus, que elas precisam. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que o Senhor entre com a providência sobre a vida delas. Senhor, vai de encontro, Senhor Jesus, com a Cristiane, Senhor Jesus, com quem mais pediu? A Maria pediu para a netinha dela, que tem asma. Senhor, entre, Senhor Jesus, trazendo um novo pulmão sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Senhor, vai fazendo a tua vontade, o teu querer. Porque, Senhor, é o teu nome que vai ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, entra com a providência sobre esta família. Senhor, entre com a vida, Senhor, na vida da Cris. Senhor, prepare essa cirurgia, Pai. Se for da tua vontade, o mais rápido possível, porque o Senhor conhece e sabe as dores que a tua filha tem passado. Então, em nome de Jesus, Pai, eu entrego também, Senhor, a vida da mãe da Adriana, Pai, que o Senhor vai entrando com providência, Senhor Jesus. Entra com saúde sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar a saúde da tua filha, Senhor. O Senhor venha trazer a tua filha para perto, que o seu nome venha ser glorificado nessa família também, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, a família, Senhor Jesus, da Ormísia, o Senhor, as pessoas que abençoaram a vida dela. Agradecemos já, Senhor, pela bênção que o Senhor preparou, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego, Senhor Jesus, a família da Raquel também nas tuas mãos, que o Senhor vai de encontro fazendo o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada um, Pai. Que o Senhor tenha, Senhor, cada um guardado, Pai, diante do teu esconderijo. Que todos os